Bom, pessoal, eu me esqueci de gravar a primeira parte. A única coisa que fiz aqui, na primeira parte, para o pessoal que vai assistir essa aula depois, eu leí, apresentei o que significava termodinâmica, que é temperatura mais força, e a partir disso defini o que é a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica diz que cada um dos sistemas A e B está em equilíbrio térmico com um terceiro sistema C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. A gente discutiu que esse princípio aqui nessa figura, sendo T o corpo C. Tá? Então, a gente, na verdade, essa lei zero, o que faz é ter a ideia do que é o conceito de temperatura. Tá? Uma curiosidade, se chama lei zero porque ela foi enunciada muito depois que a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, feito a lei zero, a gente vê a necessidade de estudar o que é a temperatura. Então, falei que a temperatura é uma das 7 grandezas do sistema internacional y está relacionada con la energía térmica de un sistema. Entonces, para que esa temperatura sea considerada una grandeza física, ela precisa ser medida. Essa medida é feita com termômetros. E para isso a gente pode encontrar nesse termômetro 3 tipos de escalas. Tem a escala Kelvin, tá? Esse Kelvin é a unidade que é utilizada no sistema internacional. Está a escala Celsius. A escala Celsius é uma escala também muito utilizada para o dia a dia estar falando da temperatura, porque é mais prática, como ela tem incluso o ponto de ebulição da água, então ela é muito usada. E a escala Fahrenheit, ela também é utilizada em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Então a gente basicamente pode estar assim, no dia a dia, na pesquisa ou na fábrica que você está trabalhando, ter essas 3 escalas de temperatura. Então, que relação existe entre elas? Então, tem esta figura aqui, que vamos estar explicando para vocês, para entender melhor aqui como, qual é a relação que existe entre Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Então, a gente colocou aqui 3 termômetros, e importante aqui este ponto de fusão da água, ou seja, aquele ponto onde a partir do qual a água passa de sólido para líquido, se você aumenta a temperatura, e se você diminui a temperatura, ela simplesmente fica sólido. Então, para aqui, a água é gelo, e para cá temos água líquida. Quando chega aqui nessa temperatura aqui, é ponto de ebulição da água, que ela se transforma de líquido para gás. Tá? Uma coisa importante nessa escala aqui é que aproximadamente um pouquinho maior que zero tem um ponto, vai se chamar ponto tríplice da água. O ponto tríplice da água é uma característica que tem, que é no estado que você pode encontrar as 3, pode encontrar água líquida, sólida e gasosa. Tá? Esse ponto tríplice também foi utilizado aí para essas definições. Mas, por enquanto, o que a gente encontra aqui nesse termômetro é que a unidade que mais nós estamos relacionados é o grau Celsius, seria o termômetro do meio, este que está aqui. Então, nesse termômetro aqui, você vê, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Então, e o ponto de ebulição da água foi 100 graus Celsius. Então, isso ficou aí bem definido. A água vai de 0, este é o 0, este seria 100 graus Celsius. E a partir disso, você vê que o 0 Celsius é equivalente a 273,15 Kelvin. Tá? E os 100 graus Celsius, 373,15 Kelvin. Ou seja, que para eu transformar de 1 grau Celsius para Kelvin, o único que tenho que sumar é a temperatura aqui em graus Celsius. Então, por exemplo, se eu tenho uma temperatura em graus Celsius aqui, e eu quero transformar de graus Celsius para temperatura em Kelvin, o que eu tenho que fazer aqui é sumar 273,15 Kelvin. Tá?
Y eso da la temperatura en Kelvin. Entonces, por ejemplo, si usted ve aquí, si la temperatura es 0, si esto en grados Celsius es 0, entonces aquí fica 0 grados Celsius es equivalente a 263,15 Kelvin. Ahí va embora. Si es menos 40, você coloca aquí menos 40 y va a ficar menos 40 más 273 sería 233,15 Kelvin. Entonces, está tranquilo aquí para pasar de Kelvin para Celsius. Bom, se eu tenho uma temperatura em Kelvin, quero transformar para Celsius, dessa mesma expressão, você faz aqui, temperatura em graus Celsius, temperatura em Kelvin, aqui é TK, certo? Menos, simplesmente 273,15. E agora aqui, tá? Como eu botei a temperatura, seria graus Celsius. Tá? Uma coisa importante aqui, não se fala graus Kelvin, tá? Está errado falar isso, e está errado escrever isso. A temperatura em Kelvin se fala Kelvin. Agora, em Celsius se fala graus Celsius, tá bom? Tem que ficar claro isso. Bom, assim eu transformo de daqui para cá. Agora, a mais difícil aqui é Fahrenheit, tá? Porque a escala dela não é linear assim, como estas duas. Então, aqui para transformar de Fahrenheit para Celsius, primeiramente olhem aqui. 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit. Então, agora aqui em Fahrenheit, sim se utiliza graus. Então, tem que colocar o zerinho antes. Igual ao Celsius. Então, tem que colocar uma bolinha aqui. Então, 32 graus Fahrenheit. Então, 0 Celsius é 32 Fahrenheit. E o 212 Fahrenheit é os 100 graus Celsius. Olhem o que acontece aqui. Se você fala 32 mais 100, não dá. Seria 132. Então, olha aqui que a diferença entre aqui, de aqui a aqui era 100. Agora, a diferença de aqui a aqui é 180. Certo? Então, por esse fato, é que na hora de fazer a transformação aqui, não é linear. Você vai ter que fazer uma regra da 3 aqui, que eu vou fazer aí no próximo slide, tá? Então, esta expressão aqui não é assim tão fácil. Vai ficar 9 sobre 8. Vamos chegar aí nessa relação. Tudo bem, então é difícil, até que você não viva, se você vai viajar para os Estados Unidos e assiste na TV, ou assiste pelo YouTube, alguma uma previsão da previsão meteorológica, nossa, é difícil entender essa temperatura, tá? Porque quando você fala, não, vai ter amanhã 42 graus Fahrenheit. Não é que vai ter, você fala quanto vai ter, então 32, 42, vai ter 10 graus Celsius. Então, não é isso, né? Não é assim que funciona. Bom, eu vou explicar isso mais para frente, como se faz essa transformação daqui para cá. Primeiro, antes disso, a escala universal, a escala Kelvin é calibrada no chamado ponto tríplice da água, na qual o gelo, a água líquida e o vapor de água coexistem em equilíbrio térmico, e vale exatamente, esse T3 aqui significa tríplice, 273,16 Kelvin, ou seja, é equivalente a 0,01 graus Celsius. Tá? O grau Celsius designa a unidade de temperatura, assim denominamos em homenagem ao astrônomo sueco Arden Celsius, que viveu aqui em 1701 a 1744, que foi o primeiro a propô-la em 1742. A definição oficial atual de grau Celsius define 0,01 graus Celsius como o ponto tríplice da água e 1 grau Celsius como sendo 1 dividido entre 273,16 da diferença de temperatura entre o ponto tríplice da água e o zero absoluto. Esta definição garante que 1 grau Celsius apresenta a mesma variação de temperatura que 1 Kelvin. Então, a temperatura em graus Celsius e em termos de escala Kelvin é dado pela seguinte equação, já falei isso, né? Temperatura em Celsius, a temperatura em Kelvin menos 273,15 graus Celsius. E agora vamos entender então a escala Fahrenheit, que foi baseada em 2 pontos fixos. O ponto de congelamento da água, já falei isso lá em cima na tabela, 32 graus Fahrenheit,
e o ponto de ebulição da água, que era 212. Então, como você transforma de grau Fahrenheit para grau Celsius? Então, você chega lá e faz uma regra 3. Este ponto menos 100, temperatura, que você quer transformar de qualquer temperatura em Celsius, menos 100 é 100 menos 0. É uma regra 3 aqui. E temperatura final, esse de delta T, é 212 sobre 32. Vamos entender isso lá na figura. Por exemplo, você quer transformar esta temperatura aqui, e vamos suponer que essa temperatura é equivalente a outra temperatura aqui que você não conhece. Então, o que você faz na regra 3 fala, esta diferença tem que ser dividido a esta, ou seja, TC menos 0 é a 100 menos 0, é o que está agora. TC menos 0 é C menos 0, como TK menos 32 é a 212 menos 32. Yo subí todo. Na verdade, lo que está haciendo que es una regra, este menos 32 es equivalente a este menos este. Todo eso sería una regra a 3. ¿Tá? Y simplemente trabaje más un poco con esa regra a 3 para que no fique tan complicado aquí. Que fue lo que acabo de falar aqui, está aqui. Certo? Então aqui simplesmente falo, bom, este 100 fica aqui, agora aqui embaixo dá, esto aqui é 180, e aqui eu passo 100 para lá. Então aqui vai ficar 100 dividido entre 180, é 5 dividido entre 9, porque vai ficar 10, 100 dividido 180, e eu apago este 0 com este, vai ficar 10 dividido entre 2, 5. 18 dividido entre 2, simplifico, não? 9. Então dá 5, já não consigo simplificar mais, fica 5 dividido entre 9, temperatura em Fahrenheit menos 32. Então, isto, se você tem qualquer temperatura em Fahrenheit aqui, por exemplo, quanto seria 50 Fahrenheit para grau Celsius? Você coloca aqui 50, vai ficar 50 menos 32, vai ficar 50 menos 32, vai ficar 28 aqui. Tá? Fica 28 vezes 5 dividido entre 9. Vamos ver quanto dá isso aí na calculadora. 28, dê me ajuda aí. 28 vezes 5. 15,5, professor. Tá, então é isso mesmo. 15,5. Então, 15. Vocês viram aí que muitos dos números dão com fração. Certo? Então, 28 Fahrenheit é 15,5 graus Celsius. Então, você viu, não? Quanto que é 28 não é tão... E eu tinha falado aqui que isto era 50, então. Então, a pessoa que vai lá e se faz a conta direto, 50 menos dá 28, olha que diferença. Não é o mesmo falar 28 graus Celsius que 15,5 graus Celsius. Tá? Vocês sabem que aqui, em São José mesmo, com 28 graus Celsius, tá, a temperatura está boa, mas já com 15 é frio. Então, E como que faço o contrário aqui, de Fahrenheit para graus Celsius? Então, aqui vai ter que usar essa mesma expressão, tá? Aqui somente aplico matemático. Esto passa multiplicando e o 5 dividindo. Então, aqui eu vou colocar temperatura em Fahrenheit. Vou isolar aqui esta temperatura. Vai ficar 9 dividido entre 5. Temperatura em Celsius. Mais, tá? Tá, 9 vezes 5, temperatura em Celsius, mais 32. Sim, porque na prática este 32 aqui, este 32 aqui, está em grau Fahrenheit.
tá? Porque tu tem que ficar aqui, grau Fahrenheit. Bom, aqui fica 9 sobre 5 TC mais 32 e entre 5. Vou fazer o contrário aqui. Tá. Então depende se você quer transformar desse. Por exemplo, vocês aqui, lo mais interessante. Aqui, estas duas situações. Aqui é diferente. Um brasileiro vai morar nos Estados Unidos. Qual das duas fórmulas vai ter interesse em usar? Esta. Certo? Porque lá todo está em Fahrenheit. Não? Você vai lá e vai querer transformar tudo para Celsius, para você entender isso. Então, inicialmente, se você vai para o exterior, vai querer fazer isso aqui, primeiramente, aí, para você estar entendendo quanto é transformar de Fahrenheit para graus Celsius. É o contrário, se vem um americano, lá, um estadunidense morar no Brasil, ele vai tentar fazer isso. Ele vai saber a temperatura em graus Celsius e vai querer transformar para Fahrenheit para ter uma ideia aí do que ele aprendeu aí durante a vida e o dia a dia, tá? Então vai ser isso. Assim que vai fazer isso no nosso exercício aí. Bom, estou passando aí. Tem vários exercícios desses que eu vou estar fazendo. Deixei os exercícios para a segunda aula, tá? Que vai ser só prática. Então, dilatação térmica. Bom, pessoal, dilatação térmica simplesmente é o que eu estou colocando aí na figura, não? Vocês sabem que a temperatura dos materiais ele muda o volume deles, tá? Fundamentalmente, vocês podem ver isso incluso na casa de vocês, tá? Isso acontece tanto na geladeira, certo? Se você tem, por exemplo, quando que acontece isso na geladeira? Pensem aí alguma vez que acontece isso. A própria água, certo? Se você coloca um recipiente de alumínio no congelador com água, certo? Ele às vezes o fundo desse recipiente ele fica para fora. Porque se você colocar água, quando a água se congela, ela aumenta o volume, tá? Ela aumenta o volume, tem essa propriedade. Mas já, por exemplo, no metal, é o contrário. O metal, o que acontece quando ele se aquece, ele aumenta o volume. Então, o que mais você vai encontrar é esta situação aqui nas linhas de trem. É o exemplo aí que mais o pessoal costuma estar explicando aí. Então, e isso afeta muito os materiais, tá? Então, quando você vai fazer qualquer obra, tem que tomar em conta essa dilatação térmica, tá? Porque isso pode te destruir, pode causar um acidente por causa disso. Você tem que ter uma previsão da temperatura, das variações de temperatura que tem nesse local, e a partir disso você tem que planejar a sua obra, tá? Já seja uma ferrovia, ou seja, enfim. Então, às vezes você querer adaptar um projeto que se usa no Brasil para fazer uma ferrovia e você adaptar esse projeto em um país de outra latitude, tem que tomar cuidado, porque o projeto não é levar assim, tem que adaptar mesmo por causa que as variações de temperatura nesses dois locais são diferentes, tá? Então, esses são alguns detalhes que você pode estar escutando por aí. Então, por exemplo, se a temperatura de uma haste metálica de comprimento L for elevada de uma quantidade T, verifica-se que o seu comprimento aumenta uma quantidade delta L igual a L0, alfa delta T. Então, aqui a gente tem uma variação, ou seja, uma equação para estudar isso. Então, a variação longitudinal, ou seja, em uma direção só,
de un objeto metálico, ¿por qué metálico? Es que usa esto porque todos los materiales no tienen a misma propiedad así de dilatação. Depende si ele... Depende do tipo de material. Então, se você tem aqui, por exemplo, esse, fundamentalmente metais, o delta L dele vai ser L0 alfa delta T. A variação com a temperatura. Quem seria L0? Vamos lá para entender isso aqui, pessoal. L0 é o comprimento que vai ter, aqui, ó, ele tem um comprimento L0, tem uma barra aqui, a uma temperatura inicial. Tá? Então, depois você levou essa barra e vamos supor que tem uma outra temperatura. Então, agora ele tem aqui uma distância L e uma temperatura T. Uma nova, não? Porque se você aumentou a temperatura, ele se dilatou e aumentou o L. Então, o que diz esta equação aqui? Qual é a variação de detalhe? A variação de detalhe seria este pedacinho aqui. De aqui até aqui. Este pedacinho aqui, o sea, quanto ele se dilatou, esse é o que é chamado delta L. Esse delta L vai ser L0, a distância inicial, o sea, o comprimento inicial, vezes um coeficiente, vezes delta T. Quem é delta T? Delta T é T final menos T inicial. Este delta T significa isso aqui. E este alfa é uma constante chamada coeficiente de expansão linear. E esse constante tem que ser medido em laboratório. Você vai pegando diferentes tipos de materiais e vai conseguir em um laboratório deixar isso em uma tabela. Então, isto que está aqui sempre está tabelado. Então, por exemplo, aqui você tem essa tabela de diferentes materiais. Tem alumínio, latão, ouro, cobre e aço. E ferro. Todos estes aqui, menos o vidro, todos eles são metais. Então, você tem essa alfa aqui. E com ele você vê como aconteceu a dilatação. Se você vê aqui de todos os metais, o aço e o vidro são quase iguais. Mas já o ouro e o cobre ainda, e o alumínio ainda eles conseguem ter uma expansão maior que o ferro, tá? Olha aqui, é 1,4 e este é 1,2. Tudo bem? Então tem alguns exercícios que você precisa dessa tabela. Por exemplo, aqui tem um exemplo que eu deixei para você. Diz, de quanto se dilata um trilho de ferro de 10 metros de comprimento, aquele trilho lá do trem, quando aquecido de 0 graus Celsius a 30 graus Celsius, ou seja, quando você tem uma madrugada fria e depois tem um dia muito quente, tá? Ou seja, aproximadamente isso de... Não que o dia seja muito quente, mas se você tem um dia frio, depois tem um dia com sol, e esse sol fica batendo diretamente aí no ferro, no trilho de ferro, ele consegue se aquecer até 30 graus Celsius. É possível ter isso. Aqui, bom, se colocando os dois casos extremos aqui, substituindo na fórmula, isto aqui vai ficar 30, ou seja, vai ficar 30 menos 0, 30 aqui, L0, que este L0 seria 10 metros, certo? Então você vai ter aqui 10 metros, 30, e isto aqui, onde você tira esse número aqui? Esse número aparece de aqui da tabela. Só que aqui colocaram, em vez de colocar 1,2, colocaram 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Aí você multiplica tudo. Como se vocês percebem aqui, este coeficiente alfa é o inverso, é graus Celsius a menos 1. Ele termina apagando apaga com este com este apaga com este. E esto aqui dá metro. Então, olha quanto deu. Deu bastante, 3,3 milímetros. Parece que não, mas 3,3 milímetros, você então não pode colocar o trilho de ferro um colado do outro. Porque o trilho da direita vai se expandir 3,6, mas o da esquerda também. Isso vai ficar 7,12 milímetros de expansão. Certo? Então você tem que, na hora de fazer o trilho, e tem que ver, porque se não faz certo, este comprime este, mas ao mesmo tempo este daqui vai comprimir este também. Afinal, vai acontecer isto que eu mostrei aqui na figura, que foi uma foto mesmo, não foi mentira, tá? Essa foto, olha como aconteceu esse trilho da ar. Tá? O trem chega aí, já era.
Tá? Isso pode acontecer, isso pode causar um acidente. Bom, dilatação superficial e volumétrica. Então, o exemplo mais clássico é quando você tem uma dilatação linear. No caso anterior foi linear. Superficial é quando você tem uma lâmina de metal. Se você tem uma lâmina de metal, é superficial. Se você tem, por exemplo, uma esfera, um cilindro, uma coisa 3D, seria uma dilatação volumétrica, tá? Então, como que para entender isso aqui? Agora o que a gente vai considerar que a dilatação é isotrópica. Isotrópica em física significa que não depende da direção. Ou seja, tanto faz que seja de norte a sul, que de leste a oeste, que nordeste, noroeste, em qualquer direção, a partir de um ponto, a situação física é a mesma. Essa palavra em física se chama isotrópica. Vai que você escuta, não, é um processo isotrópico, é que não depende da direção. Bom, se você define isso, como é que a gente consegue calcular essa área? Uma expressão aí para calcular a dilatação, quanto aumenta na área. Então, para vocês entenderem isso aqui, vamos supor que você tem duas, isso aqui. Acho que se eu faço o desenho aqui, você vai entender melhor isso. Vamos supor que eu tenho isso aqui assim. Tá? Porque tem... Ó. Certo? O que eu faço aqui para entender isto, eu pego uma barra assim, um pedacinho assim, e depois pego este aqui, em outra direção. Então, o que eu vou fazer? O conceito que foi estudado agora de dilatação térmica vai ser aplicado aqui nessas duas direções. Primeiro, esta direção aqui, todo o que eu vou chamar de zero. Ou seja, eu vou supor que esta barra aqui tem L01 e esta barra aqui L02. O sea, esta que está aqui e esta que está aqui. Então, como seria essa área? Bom, a área inicial, nessa situação A0, aqui nesta situação, simplesmente seria o produto este. Aí você tem a área dessa lâmina. Tá, e aqui, por supuesto, a gente vai considerar aqui a temperatura. Então, nessa situação, eu aplico o que estudei no caso anterior, não? No caso anterior, por exemplo, eu sei aqui que L... Bueno, esto aquí tem uma temperatura inicial. Temperatura inicial. Agora, vamos supor que eu daqui para cá, eu aumentei um ΔT. Aumento um ΔT, ou seja, uma temperatura T2, então tem uma variação. Se tenho essa variação ΔT, vamos supor que ela seja constante. Bom, aqui antes disso, eu conheço o alfa aqui. Depende do material, se é alumínio ou é ferro, eu conheço esse alfa que é constante sempre. Da tabela aqui. Agora, se eu aumento a temperatura, esto, por exemplo, se é um metal, ela vai se dilatar. Então, como é isotrópico, esto vai crescer um pouco, certo? Vamos considerar que cresce só na longitude. E este também daqui, que eu tinha desenhado como vermelho, ele também aumenta um pouco, certo? Então, o outro fica igual. Tá? Então, qual seria a área aqui? A área aqui tu tem L2, e este aqui tem L1. Então, a nova área, que chamo só de A, vai ser L1 vezes L2. L1 vezes L2. Só que eu sei que L1, agora, quem é L1 e L2? Já para estar aqui. Isso eu estou usando do exemplo anterior, né? Quanto se dilataria se eu estivesse estudando só esta barra e só esta barra linearmente? Segundo a equação do slider anterior, esto sería L01 vezes 1 más alfa delta t. ¿Cuánto vale ese delta t que está aquí? Y L2 es L02 que multiplica 1 más delta, alfa delta t. Tá? Assim eu consigo calcular L1 e L2. Então, que eu chego aqui, eu coloco esta equação da área e vou substituir estas duas grandezas aqui nela. Tá? Eu substituo aqui.
E isso foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei A igual. Olha aqui, esto que está aqui é este L1. Vezes todo esto que está aqui é este L2. Tá? Então eu tenho a nova área. Ou seja, e a partir disso que faço aqui, eu vou fazer simplesmente aqui, e eu percebo que este termo é igual a este. Então isso vai ficar 1 mais alfa delta t todo ao quadrado. E este, passo esse L0 para frente, vai ficar assim. Tá? E a partir disso, eu faço, e eu percebo que este produto aqui é A0. Tá? L01 vezes L02 é A inicial. Então, eu volto a reescrever esto. Esto que eu coloquei, coloco A0. Que multiplica. E esto que está aqui é um binômio ao quadrado. É o primeiro quadrado, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, ou seja, 2 vezes 1, vezes alfa, vezes delta t, más o segundo, o sea, alfa delta t al quadrado. Então, esto que está aquí, una cosa matemática, se llama binomio al cuadrado. Primero cuadrado más 2 veces el primero veces el segundo, más el segundo cuadrado. ¿Ah? Que no lembra de eso, esto que está aquí. A más B al cuadrado. Eso se escribe aquí como, se escribe así. A al cuadrado más 2 veces A veces B más B, o segundo cuadrado. Tá? Só que no caso que está aqui, quem seria A neste binomio aqui? A é 1 e quem vai ser B? B seria alfa delta T. Chega nessa expressão aqui. Tá? Então, por enquanto, eu fico com esta expressão aqui da área. Eu consigo aqui, se vocês percebem, se eu conheço quanto mudou a temperatura, conheço alfa e conheço a área inicial, eu consigo calcular a nova área da lâmina com essa expressão. Tá? Só que aqui estão considerando que estão fazendo uma consideração aí importante. E essa expressão pode se reduzir um pouco mais. Estão falando que alfa vezes delta t, como esse alfa é tão pequeno, ele é na ordem de 10 a la menos 5, está falando que esse alfa delta t é muito menor que 1. Tá? Se isso é muito menor que 1, então, o que estão falando, como ele é muito menor que 1, vamos supor que seja 1 meio. 1 meio é 0,5, não? Agora, se está quadrado, seria 1 sobre 4, que seria 0,25. 1 sobre 4 é 0,25. Então, você vê que quando eu faço uma fração muito menor que 1 ao quadrado, ela diminui muito. Tá? Então, a consideração que estão fazendo aqui, que se esse alfa delta t é muito menor que 1, então alfa delta t vai ser muito maior que alfa delta t ao quadrado. Então, você coloca essa condição aqui. Por quê? Para que vai servir essa condição? Na expressão anterior, tá? O que estão fazendo é que, então, como tem esses dois termos aqui, alfa delta t e alfa delta t quadrado, então, estão falando que como este vai ser muito menor que isso, eu consigo desconsiderar isso. Posso fazer uma aproximação linear. ¿Para qué? Para que facilite la expresión. Y es lo que es feito aquí. Es lo que es feito aquí. Tá? Então fica a expressão assim. A igual a 0, 2 alfa 0, delta t. Olha que aqui deveria estar este termo, certo? Só que eu estou... Esse termo que estava quadrado, ele desapareceu daqui. Tá? Ele está multiplicado vezes a 0. Mas este termo, por causa disto, ele não aparece mais aqui. Então fica essa expressão. Aqui fica 0, ele passa para cá negativo. Este a 0 passa negativo, fica A menos a 0, delta A. Então, eu tenho aqui quanto que varia a área. Delta A é quanto varia essa área. Se tinha uma área de 5 metros quadrados e agora tem 6, o delta A seria 1 metro quadrado. Então, causado pela independência da área inicial em função do delta T. Tá bom? Então, essa seria a expressão do cálculo aí dessa tarefa. Olha como ficava o lineal. O lineal ficava assim, ó.
delta L igual a L0 alfa delta T. Ahora ficou delta A igual a 2A0 alfa delta T. Olha aqui. 2 alfa a 0 delta T. Tá? Lembrando, o linear, uma direção 0, quanto varia? Delta L igual a alfa L0 delta T. Agora apareceu aqui um 2 e aqui apareceu um A0. Agora, fazendo um procedimento similar, caso você tenha em vez de duas direções 3, um volume, então a expressão vai ficar 3, olha, fazendo as mesmas considerações iguais, da mesma maneira lá, agora o que vai ficar aqui um produto de la base A vezes B vezes C, tem que acrescentar uma altura, onde você vai considerar que a variação também é isotrópica. Se faz isso, aparece que seria 3 alfa B0, seria o volume inicial, vezes delta T. Então, você tem essas três expressões aqui que são para calcular a dilatação térmica linear, superficial e volumétrica. Ok? Isso é o que a gente vai estar usando. Essas três equações aí. Tudo bem? Então, a gente vai fazer bastante esse exercício. Então, primeiro exercício, temos esses 6 problemas aí. Escalas de temperatura. Tá? Então, vamos começar a fazer esse problema aí. Dice primeiro, um termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária X, de tal forma que as temperaturas 10 graus X más y 80 graus X corresponden a 0 graus Celsius y 100 graus Celsius. ¿Cuál es la temperatura en X que corresponde a 50 graus Celsius? Então, em esse problema, o que querem é que você faça a mesma regra da 3 que foi feito lá no termômetro aquele. Tá? Então, se você lembra aqui, eu tinha colocado lá 2 termômetros, um aqui que era do Celsius e outro aqui do Fahrenheit. E a gente demonstrou lá na regra 3. Agora aqui, está fazendo a mesma coisa. Então, você tem aqui o 0, vamos supor que este seja aqui o 0 Celsius. E aqui assim vamos colocar o 100. E en este termómetro están falando que 0 Celsius corresponden a 10x, 10 graus X, y o 100, este aquí, está a 80. ¿Cuál es la temperatura X a 50? O sea, ¿cuál es la temperatura aquí? Si usted tiene 50 grados Celsius, ¿cuál sería la temperatura corresponde aquí? Tá, vamos chamar de TX. Tá? Então, a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento que foi feito lá naquele slide aqui, ó. Quando eu mostrei como transformar de aqui, ó. Certo? Tem que fazer este procedimento desse slider aqui. Exatamente isso. Como que ficaria? Vamos fazer este. Este eu vou fazer com vocês. Aqui, somente que agora aqui, o membro esquerdo vai ficar exatamente igual, não? Fica TC menos 0 dividido entre 100 menos 0. Que esta escala aqui em graus Celsius fica igual. Só que a direita variou, tá? Vai ficar TX menos, esse TX menos 10, tá? Não vou colocar graus e X aqui, não precisa. Dividido entre quem? Entre 80, certo? Que seria esta temperatura aqui acima, menos 10. Esta que está aqui embaixo. Pronto, aqui a única coisa que eu preciso é isolar TX. Porque estão perguntando qual é a temperatura para T, e este TC eu sei que vai ser 50 graus Celsius. Tá? Eu consigo substituir aqui direto se vocês quiserem, já vai ir direto. Então, aqui vai ficar mais fácil, vai ficar 50 dividido entre 100 é igual, aqui vai ficar TX menos 10, e aqui embaixo vai ficar 70, não? 80 menos 10, 70. Este 70 passa multiplicando. Vai ficar 50 vezes 70 dividido entre 100, que estava aí. Esto
Tengo aquí un menos, tá? Porque si no da... Bom, este menos já posso falar para cá que é mais 10. Tá? Então, tx... Quando tem aqui vários zeros, você pode fazer esto. Tá? Esto ficou aqui 7 vezes 5, 35. 35 mais 10. Ou seja, a resposta final vai ficar 45 graus Celsius. Não, graus, desculpem aqui, graus X. Ou seja, o que estou respondendo aqui, que 50, esto é igual a 50 graus Celsius. Ou seja, em essa escala que colocaram aí no exercício, esto aqui, se estão falando isso, o Tx 50 graus Celsius é equivalente a 45 graus X. Tá bom? Então você consegue calibrar aí qualquer, se você quer criar uma nova escala de temperatura, poderia. Só comparando com a escala do Celsius. Tá certo? Aí você consegue calibrar seu próprio termômetro, por exemplo. Então fica assim, pessoal. Aí o que acontece? Aí com isso você consegue fazer um termômetro mais eficiente, sei, usando outro produto que não seja água. Aí no caso o que fazem é usar o mercúrio, por exemplo. Ou álcool. Você usa a dilatação aí. Fazem uma aproximação aí com a escala do grau 6. Beleza? Então você faz assim. Alguma dúvida? Que ele aparece lá na figura inicial. Tudo bem? Então vamos fazer a segunda questão aí da... Segunda questão da... Segunda questão. A que temperatura as escalas Fahrenheit e Celsius coincidem? Tá? Vamos demonstrar. Ahí está la respuesta. Y además, esa respuesta no ficou clara aquí. Menos 40. Dice aquí que es menos 40. ¿Cómo ustedes demuestran eso? Voy a dar ahí unos minutos. Tanto que estoy grabando, voy a dar un pause aquí. Tá. Então, eu continuo gravando. Então, falei que a partir dessa expressão da transformação de grau Celsius para Fahrenheit, considerava T igual e começo aqui a resolver essa equação. Então, aqui vai ficar 9 menos 5 dividido entre 5 é igual a menos 32. Então, aqui vai ficar, vamos lá. 9 menos 5 é 4. Vai ficar 4 quinto. Igual a menos 32. Este 5 passa multiplicando, na verdade aqui vai ficar menos 32 vezes este 5 que está dividindo passa multiplicando. E este número aqui, que é o 4, ele passa dividindo. Então, se você vem, eu simplifico, não? 32 dividido entre 4 dá 8. Né? 32 dividido entre 4 dá 8. Então, vai ficar menos 8 vezes 5, 40. O sea, la temperatura en que ambos coinciden es 40 grados Celsius es igual a menos 40 grados Celsius es igual a menos 40 graus Fahrenheit. Tá? Professor, eu não entendi o porquê do 9 menos 5. Aqui, porque eu tenho uma fração menos 1. Aqui, você tem que procurar o mínimo como um denominador aqui. Tá? Isso aqui é o que você diz. Bom, esto é como se você tivesse 9 dividido entre 5 menos 1 dividido entre 1. Tá, entendi 5, agora. aqui falo 5 vezes 1 é 5. Vai ficar 5 dividido entre 5, este 5 dividido entre 1, 5. Tá, tem uma regra lá que você tem que ver lá. 5 vezes 5. Este dividido entre este vezes este.
E aqui 5 dividido entre 5, 1 vezes 9. Entendi, obrigada. Tá. Bom, aqui vai ficar 4 sobre quinto, menos 32. Dá menos 40 Fahrenheit. Você pode tentar fazer isto mesmo no inciso, na questão anterior, né? Se vocês entenderam a primeira questão, podem perguntar, bom, aquela escala X, quando coincide com o grau Celsius? Vocês também vão chegar lá em uma relação, tá bom? Podem fazer a mesma questão referente à questão 1. Alguma outra dúvida? Tá certo? Então, questão 4 não deveria me preocupar. Falta aí a questão 5 e 6. Vamos fazer a 5. Questão 5. A temperatura, a que temperatura a leitura da escala Fahrenheit é igual a 2 vezes a da escala Celsius? Tá, este exercício eu acho que assim eu posso deixar para vocês pensarem. Ó, vão fazer da mesma forma que eu fiz lá, da mesma maneira que eu fiz a questão 1. A única coisa que vocês vão fazer aqui, a mesma equação que eu usei, é usar esta relação aqui, 2 vezes a da escala Celsius. A que temperatura a leitura da escala Fahrenheit é igual a 2 vezes a da escala Celsius? Você está falando aqui que a temperatura em Fahrenheit é igual a 2 vezes uma temperatura em Celsius. Certo? Portanto, você vai ter que vir lá na expressão. Como alguém me disse, como que estava aquela expressão? A temperatura em Celsius é igual a, acho que era 9 sobre 5, que multiplicaba a temperatura em Fahrenheit, menos 32. Tá. Não me lembro que se era menos mais. Enfim. E aqui simplesmente era menos. Então você vai vir aqui e vai colocar isto aqui. Onde está TF, você vai colocar 2TC. A partir disso, você vai fazer o mesmo esquema matemático. Esto passa para cá 5 sobre 9. Esto va a pasar para acá más 32. Ou seja, pode deixar o 32 na direita, passar este TF aqui, 2T e afim, fazer a matemática aí. Quanto dá isso? Essa. Então alguém aí vai fazendo isso. Me fala a resposta aí. E metade da escala C. Bom, aqui no inciso B é similar, só que você vai fazer isto aqui. Fahrenheit. Só muda a matemática aqui. Agora você vai fazer TC. TC dividido entre 2. Então aqui no inciso B tem que usar esta relação aqui. Tá, deixa eu anotar aqui a resposta. Vai fazendo aí, tá? Acho que eu vou atualizar essa parte da apresentação com a resposta da 4. Porque nada mais só colocaram as primeiras 3 respostas. Na resposta, inciso, la tercera pregunta era 574,6. Na 3. Na 4. Tá bom? Então, aqui, pego esses 2 pontos aí, aplico aquela fórmula
Só substituir aí. O resultado é lógico, não sei. Vamos lá. Eu volto lá na tabela que eu coloquei na aula. Aqui, ó. Você vê que está na ordem de 10 a menos 5 todo. Então, na verdade, o valor que a gente obteve não é nenhum desses que está aí. Deu 5. Não está nessa tabela. Mas está na faixa, na ordem de magnitude, que é na ordem de 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Isso foi o que deu. Em teoria, qualquer par de pontos que você usem aí vai dar o mesmo valor. Só que a figura não está muito legal, não? Porque aí você mais ou menos aproxima, porque eu estou pensando aqui, ó. Vamos lá, se eu teria pego esse ponto aqui, deveria dar lo mismo, pero no sé si exactamente, así, analizando así, acima de la figura, ese punto aquí bate con este. Entonces puede ser que él... porque si daría 1,51, 52, puede ser que la figura no ficou muito legal. Essa figura deveria ter pelo menos os pontinhos de interseção aqui. Mas tudo bem. Está na ordem de 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 5. Tá bom? Vamos passar por o próximo. Aqui não ficou, aqui ficou 0, segunda questão. Diz assim, uma bobina contendo 200 metros de fio de cobre medido em um dia, em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Se o fio for medido novamente em um dia que a temperatura for de 10 graus Celsius, qual será a nova medida? Tá, você tem um L de que tem 200 metros de fio. O comprimento inicial é 200 metros. A temperatura é um dia de verão. Esse dia tem 35 graus Celsius. Tá? Depois fala, se o fio for medido novamente em um dia que a temperatura for 10 graus Celsius, qual será a nova medida? Lógico, a nova medida deve ser menor. Tá bom? Porque se é um fio metálico, quando a temperatura diminui, ele vai se reduzir o tamanho. Vai se comprimir. Tá? Então, da mesma maneira aí, pessoal. É usar aquela fórmula que acabei de colocar. Delta L. Tá? Essa fórmula é igual a L0, alfa, e delta T. Aí no exercício, o alfa não é fornecido, tá bom? Mas está falando que o fio é de cobre. Tá? Então você tem que fazer o quê? Tem que ir lá na tabela que está no slide anterior, aquela tabela que eu mostrei, e ver quanto seria o alfa do cobre. Tá? Tá certo? Então, esse alfa do cobre está tabelado. Este L0 é 200 metros. Este valor aqui. É 200 metros. E aqui, um detalhe. Esse delta T aqui é negativo. Tá? Porque vai ficar quanto? 35. Temperatura inicial. Final é 10. Vai ficar 10 menos 35. Então, esto que está aqui vai ficar negativo. Vai ficar menos 25 graus Celsius. Tá? Fica negativo. Então, isso significa que o resultado aqui é negativo. Como se interpreta o resultado negativo? Significa que quando o resultado é negativo, significa que o fio, em vez de ter um crescimento, teve uma diminuição. Tá? Então, vamos lá. Quanto que dá essa conta aí, então? Deixe com vocês. Só aguardei a resposta. Procurem lá quanto é alfa. Você tem uma apresentação aí no AVEA, tá? Tudo bem, eu posso ir lá com vocês e pegar o alfa. Vou deixar isso. 1,4 vezes 10 a menos 5, professor. 1,4 10 a menos 5. Tá? Graus Celsius a menos 1, tá? Tá, então só fazer a conta aí. Coloca 1,4 ou também 0,00014. 0,000, são 4,014.
¿Cuánto que dio? Ya conseguí el resultado aquí. Menos 0,7, ¿no? Metro. Isso, professor. Ou seja, se ele inicialmente tinha 200 metros, agora vai ficar com quanto? Tinha 200, não, falei 2000. Vai ficar com 1999,3. Tá? Na verdade, a resposta não é 0,07, tá? A resposta final é a nova, o novo L. Tá? Resposta final, ele vai ficar 1999,3 metros. Com cor, tem duas, outra com a cor vermelha, a continuação da outra. Tá, você tem duas barras, as duas têm 1 metro, ou seja, 1 metro aqui, certo? E a temperatura inicial, estão falando que essa temperatura aqui inicial é 20. Tá? Então você tem 20 graus Celsius. Aí depois elas são aquecidas. O que vai acontecer? Qual é o novo comprimento? Então, quando são aquecidas, o que você sabe é que esta primeira vai aumentar um pouco mais e a segunda também vai aumentar mais. Tá? Então, qual seria o segundo comprimento? O comprimento total. Bom, aqui o L total, eu acho que é o seguinte, a gente vai calcular L total inicial, L1 inicial, mais L2 inicial. Tá, esto é 1 metro. 1 metro no 2, né? Porque cada barra tem 1 metro. 2 metros. E L total final é L1 mais L2. Isso eu não sei quanto é. Agora, o que eu vou fazer aqui é separar, como mesmo eu fiz a questão 2, eu vou fazer essa questão, só que eu vou trabalhar com ele, com esto separado e depois substituir na fórmula, tá? Então eu vou calcular L1 final para o ferro. E o L2 final, que vai ser para o alumínio. Então, eu preciso ir na tabela lá e pegar quanto seria o alfa do ferro e o alfa do alumínio e usar essa fórmula delta L igual a L0 alfa delta T. Tá bom? Então, aqui neste exercício, delta T vai ser 320 menos 20. O delta T é 30. Ou seja, desculpa, 300 graus Celsius. Tá? Esse seria o delta T. E o L0 é 1 metro. Tá? Tanto para L1 como para L2, o L0 é 1 metro. Aí a única coisa que diferencia é o alfa. Tá bom? Então vamos lá. Quanto seria, então, façam um cálculo aí para mim. Usando a mesma fórmula, quanto é delta L1 primeiro e depois você calcula delta L2. Ou seja, aqui vai ficar L0, que é 1 metro, vezes o L1, estou chamando do ferro, tá? Vezes o alfa do ferro, alfa F, vezes 300. 300 graus Celsius.
Então aí me falam aí quanto que é isso. Procurem o alfa lá na tabela anterior. E aqui também, aqui não vai diferenciar nada. Vai ficar esto, agora só vou mudar o alfa, que vai ser do alumínio, vezes 300 também. Tá, então, este é o resultado aqui vai ficar em metros, tá? Ok, então, por favor, me ajudem aí quanto que dá esses cálculos aí. Bom, aqui o alfa de ferro, não sei quanto é, porque É 1,2 vezes 10 a menos 5, professor. tá, mas já faz o E cálculo aqui, 1,2. Tá. Esse que você me falou foi ferro. do ferro, tá? Então Isso. fica 1,2. 1,2. Dá Vezes 0,036, professor. 0,0036. Tudo bem. E falta o outro. 0,072, que é 2,4. Ah, do então alumínio. é o duplo. 0,00. Não tô entendendo. Não, deixa eu ver. 72. É porque é 2,4. Tudo bem, então dá esses dois aí. Seria o delta L, ou seja, os dois, ou neste caso dá positivo os dois porque teve um aquecimento, aí a barra aumentou o tamanho, tá? Aí, certo, aí falta calcular L1 e L2. Na verdade, é a suma desses dois aqui, certo? E quando você substituir esta fórmula aqui, vai ficar L total. Quem vai ser L1 e L2? L1 L1 vai ser L0, 1, L1, 0, que é a inicial, mais delta L1, ¿no? E L2 vai ficar L2 inicial mais delta L2. De onde é que aparece isso aqui? Porque eu coloco delta L é igual a L menos L inicial. Aqui pode ser 1 ou 2. Tá, como lo que eu tenho aqui, este passa para lá sumando. Então por isso que aparece L0, 1, L1, 0 e L2, 0. É a suma. Então, basicamente, qual é o tamanho total, o final da barra? O tamanho final. Bom, mas este vai ficar 2 metros, não? Então, ele final vai ficar 2 metros, mais a suma destes dois aqui vai ficar 6 mais 2, 8. Aqui vai ficar 0, 1, 0. Ou seja, 2,108 metros. Este aqui é o número 1, tá? Essa era a resposta final. Da questão 3. Questão 8. Você tem duas barras. Uma barra com um anel. Então, inicialmente, o anel tem menor diâmetro que a barra.
Porém, espera-se que quando você aqueça os dois, vai ver uma temperatura onde o diâmetro interior do anel vai ser igual ao diâmetro da barra e você vai conseguir enfiar um no outro, como está nessa figura aqui. Tá, então você procurem lá o valor de alfa, este alfa aqui do aço, certo? O alfa do aço, me ajuda aí, por favor, Fábio. Do aço, falamos que ia ser 1,2. 2 vezes 10 a la menos 5. E aí falta o alfa do latão. 2,0 vezes 10 a menos. Não, estamos errados. Este aqui é 10 a la menos 5. Este aqui do aço é diferente, né? Quanto que é do aço? 1,2, professor. Tá, então 1,2. Então 1,2. 1,2. 10 a la menos 5. Então temos esses dois aqui. A este eu vou chamar de 1. Tá? La barra, donde quiera que apareça o número 1, estou me referindo ao aço. Donde quiera que vai aparecer na fórmula o número 2 no subíndice, estou falando do latão, certo? Então, primeiramente, o que vocês fazem aí? Calculam o A inicial a 0, 1. Ou seja, a área inicial do aço. Como se calcula isso? É pi d sobre 2 a quadrado. Tá, isso calculem mesmo e olhem quanto dá. Seria pi d 3 dividido entre 2, todo isso quadrado, depois, enfim. E vocês calculam também a área do interior inicial do anel. Vamos chamar de A02. Também vai ser pi. O diâmetro é este valor que está aqui, tá? Você tem que colocar na calculadora o valor exato, senão não vai ficar aqui esse valor aqui de... Esto aqui seria de 1 e esto aqui seria de 2. E esse número aqui, deixem em centímetro quadrado. Se aí alguém me fala, coloca aí quanto é no chat e o primeiro caso, aí eu escrevo aqui. Bom, depois que você calculem isso, vamos fazer como que você calcula quando é que a temperatura é igual. Aí, como é que se faz? Primeiro, usa esta fórmula aqui, tá? Lembrem que esse delta A, eu consigo colocar ele como A inicial mais... não, A inicial menos A. Esse delta A aqui vai ficar A final, seria aqui A1 menos A0. Tá? R igual a 2 alfa 1. Estou colocando esta equação. Vezes A0, 1. Delta T, vou deixar delta T. O delta T vai ser igual, porque está a temperatura inicial do 225 e eu estou procurando uma temperatura final que é igual. Então, esse delta T, eu não preciso chamar dele que se é 1 ou é 2, entenderam? Vou chamar só delta T. Aqui fiz uma coisa errada. O professor, ali o É. pi não é o pi vezes d sobre, não é sobre 4? Sim. Sim, é que se você, eu deixei todo o parênteses quadrado. Ah, tá, entendi. Pode deixar pi de 1 a quadrado dividido entre 4 ou p de 1 dividido entre 2 todo a quadrado. Vai dar a Beleza. mesma coisa. Bom, você coloca esta equação aqui. Isto aqui ia ser 1. E no segundo caso, para o latão, vai ficar igual a 2 menos a 0,1. Certo? Esto vai ser igual a 2. Aqui seria alfa 2. A 0, 2. Delta T. Tá? E aqui você vai ter que fazer o quê? Lo que vai acontecer é que a condição que a gente quer é que para que um consiga se enfiar no outro, a área 1 e 2 tem que ser igual. Entenderam? Então, isto aqui, nesta condição, uma coisa que você tem que saber, para você vai conseguir
enfiar um dentro do outro quando a área final do aço seja igual à área do latão. Tem que acontecer isso. A esto eu vou chamar aqui de A. Então, isso significa que se eu faço esta equação menos esta, eu consigo, eu supondo que este A1 é igual a 2, eu vou apagar isso, não? Certo? Vou eliminar isso. Então, vai ficar aqui. Menos A01. Certo? Esto não vou colocar mais. Esto vai dar zero aqui. Este, vou apagar com este, dá zero. Aqui vai ficar menos A01. Menos com menos mais. Então, vou ficar aqui mais A0. Eu escrevi errado aqui. Esto seria... Espera, senão vocês vão se confundir aí. Esto seria aqui A. Esto que está aquí, A01. Y aquí sería A02. Aquí fica A02 y aquí fica A01. Esta menos esta. Y na direita va a ficar, esto voy a hacer directo, que esto fica 2 delta T. O sea, 2 delta T porque está común aquí 2 y estos son iguales. Este primero aquí va a ficar A1, A0, 1 menos alfa 2 A02. Tá bom? Tudo bem, como minha incógnita agora é delta A. Esto que eu conheço, não? Então simplesmente passo tudo isto dividindo. Tá, eu vou colocar isto aqui acima, porque já não tenho mais espaço aí. Aqui em este espaço aqui. Então vai ficar o quê? Delta T, a expressão final, hein? Vocês depois só fazem o cálculo. Delta T vai ficar A02 menos A01. Lembrando que vocês calcularam isso aqui, tá? Dividido entre 2 delta T parênteses, não, aí não podia colocar o delta T, desculpa. Entre 2 parênteses 2 que multiplica alfa 1 e A01 menos alfa 2 A02. Pronto. Aí, professor, calcula isso na calculadora aí, pronto. Seja cuidadoso aí com o cálculo. Tá, então, o segredo, depois que alfa 1 e alfa 2 está aqui. Alfa 1 é do aço, é 1,2 vezes 10 a menos 5. E este é 2. Tá? E a 0,1, você calcula aqui, e só substituir. Aí você calcula o delta T, certo? Não concluiu aí. A resposta final é... O sea, a resposta tem que ser 25, que é a temperatura inicial. Certo? Essa temperatura aqui, mais esse delta T que você calcula lá em cima. Aí seria, a resposta final seria essa. Tá? Você faz o cálculo, mas isso dá isto que está aqui embaixo. 360,46. Pode ser que aí dê 360,3. Mas depende se você não toma cuidado com os números. Mas em teoria, aproximadamente 360 graus Celsius. Porque aqui pode ser o problema, Fábio, que se a pessoa usou 2, esse cálculo aqui, ou usaram 1,9, tá? Por isso que eu te falei aqui que é aproximadamente 360. Perfeito, professor. Valeu. Tá bom?